Muito bom dia para você, prazer enorme a gente estar junto. 25º domingo do tempo comum. E hoje, então, neste domingo, estamos iniciando o nosso Café com Santo Antônio. Seja bem-vindo e bem-vindo ao nosso programa. Vamos trazer hoje informações do encontro dos frades franciscanos com o ministro-geral da nossa ordem, o Frei Máximo Fusarelli, e também com o definidor-geral César Kilcamp, que também está conosco durante esses dias. Então, aqui num programa especial, aqui do Seminário Regina Minoro, em Anápolis, Goiás. Evangelho de Mateus, capítulo 20, dos versículos 1 a 16. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados. E lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes 1 diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo? Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. A praça do mercado, bem que poderia facilmente ser a imagem da nossa vida. Poderíamos chamar aí da
praça da nossa vida. Porque nos encontramos ali esperando que alguém dê sentido ao nosso dia. E à medida que vai escurecendo, a angústia aumenta e a decepção toma conta de nós. Por que fiquei sozinho? Porque ninguém me amou. Mas estar na praça significa também, como nós sabemos, expor-nos ao risco de sermos explorados, de sermos ofendidos ou enganados. Quem nos leva para trabalhar, muitas vezes só tem a intenção de manipular e administrar as nossas vidas. Aquelas pessoas que são os diaristas, eles sabem muito bem disso, pois em sua maioria eles têm esta experiência de serem quase que escravos, obrigados a satisfazer o desejo insaciável de riqueza daqueles que os contrataram. Então, nessa praça da vida, muitas vezes nos vendemos ou nos escondemos para sermos contratados e nessa praça tentamos servir os nossos próprios interesses e ganhar dinheiro. E é assim. Então, às vezes, apesar do que acontece, ninguém consegue nos contratar. É verdade, às vezes, alguns permanecem ali na praça sem terem sido escolhidos, só porque chegaram atrasados. Talvez a vida os tenha levado a outros lugares, ou talvez simplesmente não tiveram coragem e tiveram aí esta vergonha de pedir um pouco de atenção. Nosso Senhor conta uma parábola, e nesta parábola as razões permanecem muito misteriosas por que aquelas pessoas não foram contratadas. Existe simplesmente, nesta parábola do Nosso Senhor, que alguns não foram contratados, não foram escolhidos, e por isso não conseguiram dar sentido às suas vidas. A boa notícia, porém, deste evangelho, desta parábola, é que existe um patrão que tem um comportamento diferente, incomum, um patrão que supera as expectativas. É um patrão que não pensa no seu próprio lucro, mas pensa antes de tudo nos trabalhadores. O seu desejo é que todos se sintam realizados, valorizados, que todos encontrem uma forma de ser úteis na sua vinha, né? E aquela vinha que é muito semelhante ao mundo que nos encontramos e no qual nós somos chamados a dar a nossa contribuição. Então, diante desta generosidade do patrão e do comprometimento, né, que ele tem, surge a inveja que marca as relações. Os trabalhadores não pensam no valor do seu trabalho, não aproveitam a oportunidade que tiveram para dar sentido ao seu dia. Pelo contrário, eles começam a olhar uns para os outros, fazem comparações, quantificam o tempo que dedicaram à vinha. Obviamente, é isto que eles fazem, né? Questionando justamente, principalmente aqueles que chegaram por último para trabalhar na vinha. Então, na realidade, nós sabemos que podemos ficar muito tempo na vinha, mas a questão é como lá estivemos. Será que aqueles trabalhadores que chegaram de manhã trabalharam realmente com honestidade, com empenho? Cada um tem sua própria história e dignidade. O patrão aqui, ele revela então a sua verdadeira face. Ele não é um patrão qualquer, mas um pai, porque não nos trata como servos, mas como filhos. O problema é que os trabalhadores continuam a olhar-se uns aos outros como rivais e não como irmãos. Então vamos pensar um pouquinho sobre isto hoje, né? Você conseguiu
dar sentido à sua vida? Você está na praça ou está na vinha já trabalhando? Você deu sentido à sua vida? Pense sobre isto. Final do nosso Café com Santo Antônio. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você. Eu tô bom passado. Paz e bem.